Meus cumprimentos a todos, espero que vocês estejam bem e protegidos. A gente está dando continuidade a mais um vídeo de comentários gerais e para incorporar dúvidas. Aqui teve um comentário de um aluno que desde já eu vou falar antes de discutir o conteúdo, que notou que mais ao final o material em PDF que é distribuído e por consequência os vídeos vão ficando mais curtos. E eu gostaria de enfatizar que isso é algo intencional. No começo do semestre não existe a concomitância com provas, com outras atividades, na maioria das vezes, e aí, conforme o semestre vai evoluindo, né, vai se adquirindo para o aluno uma carga de provas, trabalhos, TCC ou iniciação científica, que seja, e que eu entendo que isso é algo, é um trabalho que vai acumulando. Então, se os vídeos e os materiais fossem aumentando, né, em tempo e em volume, isso poderia causar prejuízo aos alunos. Então, por isso que esses últimos conteúdos, o curso começa, a disciplina, desculpe-me, ela começa com vídeos mais longos, materiais mais longos, e esse material vai diminuindo a fim de não prejudicar o aluno nessa etapa, que deve estar com, talvez não, mas que eu entendo que pode estar com algum trabalho de estudo ou outras atividades acumulados, ou pela própria, vamos dizer assim, pela própria condição de provas e tudo mais, conforme eu mencionei. Então, por isso que os conteúdos vão ficando menores e os vídeos têm uma tendência a ficar menor também. Bom, vamos lembrar que esse PDF é um resumo do resumo do resumo, onde eu faço uma indicação, né, de quais são os procedimentos que devem ser seguidos e que eu destaco algumas equações, e neste momento já é interessante que, a fim de manter traquejo e ganhando, vamos dizer assim, uma certa malícia com as modelagens na física estatística, que eu não faça mais um detalhamento tão completo dos conteúdos para que o próprio aluno possa praticar. Então é dessa forma como está. Vale lembrar que nós estamos seguindo o livro do Casquilho e Teixeira de Introdução à Física Estatística, e que é sugerida a leitura dos livros do Reif, do Pátria, do Salinas e outros que possam dar um certo gostinho, ou seja, apresentar o mesmo conteúdo pela visão diferente ou pela forma diferente de um outro autor. Então essa é a continuação 6 do gás ideal clássico e continuação 1 da distribuição de Maxwell-Boltzmann. No material prévio, né, a gente encontrou essa função, né, de distribuição de probabilidade, onde nós separamos, né, que o primeiro termo entre os colchetes era entendido como distribuição de Maxwell, o segundo era denominado distribuição de Boltzmann, o conjunto então nos faz entender como distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann, e o interesse no momento é avaliar o caso particular com potencial igual a zero dentro do volume no qual as partículas estão confinadas. E nesse caso, o segundo termo, né, esse termo aqui, ele vai se reduzir a 1 por 1 sobre V d3r ao cubo, né? Lembrando que aqui se é zero, a gente está integrando então em dx, dy e dz, que vai ser as próprias arestas, né? Lx, ly,
Z que multiplicadas resultam no volume. Aqui a gente ainda pode explicitar a expressão, explicitar as componentes do momento, né? Então a gente tem a componente em x, em y, em z do momento para a primeira expressão, já que a segunda se reduziu a 1 sobre v, d3r. E podemos ainda notar que trata-se de uma distribuição gaussiana, né? Que o quadrado, que vai caracterizar, né? Aqui o desvio. Então, que é o que está explicitado aqui, né? Com valor médio e variância dados por momento médio igual a zero e variância mkt, sendo que o j aqui, né, vale para cada uma dessas componentes, né, x, y e z. Ao integrar a expressão 1 ou 2 sobre o volume sobre todas as orientações possíveis do valor P, nós obtemos a distribuição de Maxwell em função do momento linear. Aqui, de novo, né, como eu mencionei, eu não vou resolver essa integral. Essa é uma integral, de certa forma, conhecida, porque vai ser usada a técnica de integral gaussiana e que provavelmente foi visto de maneira extensiva lá na disciplina de Física Matemática, no ano que eu ministrei essa disciplina, é lá em Física Matemática 1. Então, isso nos gera a expressão 6, que também pode ser escrita em função da densidade de estados, né? Recordando, né, a gente usou essa expressão para densidade de estados com o Z que a gente empregou no material anterior, ou um antes ainda, né, dado por essa expressão, resultando em f de p de p igual a 1 sobre z, g de p exponencial de menos p quadrado sobre 2m kbt dp. Substituindo mv na expressão 6, a gente obtém então a distribuição de velocidades de Maxwell em função do módulo da velocidade. E aqui o comentário que vale a pena, né, é verificar que a nossa distribuição de velocidades também segue uma distribuição gaussiana, né? Então deve se comportar dessa maneira. Eu gostaria de desenhar melhor, mas é o que dá para fazer. E que ainda vale salientar para quem trabalha com simulação, né, que essa é uma condição muito utilizada. E por que é uma condição muito utilizada? Porque quando a gente começa uma simulação, né, vamos supor que a gente tenha um sistema aqui com partículas, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar algum algoritmo, né, um termostato para o banho térmico. Então, Berendsen, tem várias formas de fazer esse controle. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esses algoritmos, mas existem vários. E onde esses algoritmos eles vão, vamos dizer assim, ajustando, né, as velocidades para que eles sejam condizentes com o banho térmico, né, ou seja, com a temperatura que foi definida. Então, uma das coisas que pode fazer é colocar essas partículas começando com velocidade igual a zero, né, e ao longo da simulação, por exemplo, de dinâmica molecular,
ir acelerando eles até o sistema se equilibrar, ou seja, até ter uma distribuição aqui de velocidades que seja condizente com a temperatura definida para aquela simulação. Porém, alguns sistemas são muito grandes, então eles levariam um tempo muito alto para que esse processo de termalização, né, para que ele seja alcançado. Então, o que muita gente nas simulações faz é lançar a mão da distribuição de velocidades de Maxwell a fim de acelerar esse processo. Então, você vai atribuir uma distribuição de velocidades, né, seguindo essa expressão aqui, e então, vamos dizer assim, com um tempo menor, você consegue termalizar o sistema. Ok? Então, aproveitando, vale a pena sugerir alguns exercícios que são sugeridos pelo livro, né, e são muito instrutivos, que é mostrar a velocidade mais provável de uma partícula que obedece à distribuição de Maxwell, mostrar sua velocidade média, sua velocidade quadrática média e então definir a sua eu preciso lembrar como que o livro define esse V. Root mean square, ou seja, a sua velocidade quadrática, a raiz quadrada da velocidade quadrática média. Né? E ainda o livro fornece informação de que, por exemplo, para o nitrogênio, temperatura ambiente de 300 Kelvin, e com essa massa aqui vai resultar nessa root mean square, ou seja, raiz média, raiz média da velocidade sendo igual a 500 metros por segundo. Aqui, né, esse menos 1 é só para... Isso aqui é 500 metros por segundo. Ok? E lembrar, né, que aqui a gente não usa velocidade quadrática média porque é difícil pensar no quadrado, né? Por isso que a gente toma a raiz, né? Porque é mais fácil pensar de maneira linear. Então, por hora é isso. Espero que vocês efetuem os cálculos. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Fiquem à vontade. E até a próxima.